Grava, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se esse julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 26 de novembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de parte. Vou iniciar a sessão no sistema. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, iniciando com o processo de Pirelli Pneus Limitada, recurso ordinário, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, recurso ordinário. A acusação fiscal acreditar-se indevidamente semestre ao lançar valores nas GIAs em seu campo 57 outros créditos de semestre oriundos de documentos fiscais emitidos há mais de 5 anos. A decisão primeira instância julgou procedente de autoinfração. Inconformado com a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando sim seguintes alegações: nulidade da decisão recorrida pela ausência de determinação de diligências, legitimidade do crédito aproveitado, prevalência do princípio da verdade material, necessidade de recomposição da escrita fiscal da recorrente antes da atual infração, caráter confiscatório da multa aplicada e incidência dos juros sobre a parcela da multa desde o fato gerador. Por fim, requer a nulidade da ação recorrida, a anulação, cancelamento da autuação, a realização de diligências, subsidiariamente o reconhecimento do excesso na Constituição do crédito tributário. A douta tramitação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Há protesto por sustentação oral expressamente requerida. Dr. Rodrigo, fique à vontade para realizá-la. Obrigado, doutor Inácio. Bem, já fiz a saudação inicialmente, mas bom dia a todos novamente. Agora, com o registro da participação de todos e a gravação da sessão. Eu vou ser bastante breve aqui, eu acho que não é um processo que demanda muita discussão. No final das contas, o que aconteceu? Acho que vale contar uma historinha, né? O relatório do que o doutor Inácio trouxe, ele traz bem a questão. A acusação é, olha, Pirelli, você se creditou extemporaneamente com base em notas fiscais de entradas com mais de 5 anos. Não tem o que fazer, até caiu o seu direito de creditamento. O que aconteceu, eu acho que vale contar uma historinha para todos. A Pirelli ela fez um grande trabalho, esses trabalhos de revisão fiscal, né, para fazer levantamento de crédito daquilo que ela poderia apropriar crédito e não vinha apropriando ao longo dos anos. Esse trabalho ele teve como objetivo levantar todas as aquisições que podem ser consideradas como materiais intermediários e bens do ativo, e ou bens do ativo. Então ela fez um grande trabalho contábil e fiscal, levantando nota por nota, fazendo um trabalho de quase que de uma perícia técnica de engenharia, né, de fabricação, para a verificação de como que esses bens que foram adquiridos são utilizados na produção. A gente sabe da discussão que existe entre materiais de uso e consumo, materiais intermediários e também ali transita um pouco em relação a ativo mobilizado. Bem, o fato é que a Pirelli fez esse levantamento e veio e começou a se apropriar extemporaneamente desses créditos. Sobrevém duas autuações quase que paralelas, né? A primeira fiscalização. A primeira fiscalização, ela constata a tomada de créditos extemporâneos e pergunta a Pirelli que notas fiscais ou qual que é a origem desse crédito extemporâneo. E, paralelamente, a segunda fiscalização, ela faz basicamente a mesma coisa. Ela pergunta, ela vê a apropriação de crédito extemporâneo e pergunta a Pirelli de onde vem isso. Dentre as respostas que foram dadas às impugnações, aos procedimentos fiscalizatórios, a Pirelli indicou nessa autuação fiscal, nesse procedimento fiscalizatório que a gente está em discussão, algumas notas fiscais que, em tese, fariam jus ou justificariam
né, o seu crédito temporâneo. Equivocadamente, a Pirelli entrega à fiscalização e responde à fiscalização, e aí é um erro interno da companhia que entregou no momento da resposta à fiscalização, um conjunto de notas fiscais que não diz respeito ao crédito que foi apurado nesse período que está sendo fiscalizado. Então há um erro. E na hora que ela erra ao entregar essas notas fiscais, o fiscal diz, opa, peraí, essas notas que você me entregou são de aquisições que têm mais de 5 anos, logo você não poderia fazer, estou te autuando. Foi isso que aconteceu. Na defesa, a Pirelli apresenta a relação das notas fiscais corretas que faz jus à justificação, a justificativa do seu crédito, ou seja, aquelas notas fiscais que estão vinculadas aos créditos que foram objeto de fiscalização neste auto de infração específico. E dentro dessa planilha, com a relação de todas as notas fiscais, número da nota fiscal, número da nota fiscal, data, descrição, valor, ICMS, enfim, uma planilha quase como uma planilha daquelas de SIAP, é quase que isso. A única coisa que não tinha nessa planilha era a chave de acesso das notas fiscais. Esse foi um dos motivos pelos quais a DRJ disse, olha, você me entregou aqui uma planilha, não tem nem chave de acesso, eu não consigo analisar essas notas. Mas o que a Pirelli fez? A Pirelli entregou essa planilha na expectativa e na esperança de que a DRJ baixasse o processo em diligência para que se fizesse uma apuração efetivamente desses créditos, né, para que se fizesse uma revisão, né, dessa autuação fiscal baseado nessas informações. Porque se não são essas notas fiscais, que a grande desconfiança agora a Pirelli, é muito fácil para a Pirelli, né? Ela vem agora e diz, olha, entreguei errado, tem um outro conjunto de nota fiscal aqui, mas a verdade é que a Pirelli tomou crédito de várias notas fiscais ao longo não só do período autuado, mas de outros períodos, né? Então, se você baixa o processo em diligência e se é feita uma diligência onde se analisa a nota fiscal de entrada e se verifica, apuração por apuração, que essa nota não foi, o crédito dessa nota não foi apurado em nenhum dos meses antecedentes à data em que foi apurado, aproveitado o próprio crédito temporâneo, você tem ali a certeza de que aquele crédito está sendo aproveitado pela primeira vez naquele momento do crédito temporâneo. A Pirelli, inclusive, ela está contratando um laudo contábil para fazer exatamente esse cara crachá. Não só em relação a este auto de infração, mas em relação a todos os autos de infração. Porque a depender do resultado deste julgamento, obviamente, se a gente tem um julgamento aqui pela improcedência do recurso, pela manutenção do auto de infração, muito provavelmente vai ser difícil subir um recurso como esse para a Câmara Superior e a Pirelli vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, né? Então, ela vai ter que mostrar lá um laudo pericial e esse laudo está sendo contratado, enfim, nas últimas 2 semanas nós estávamos discutindo a contratação desse laudo com a empresa que vai ser responsável pela elaboração desse laudo. Então, o motivo da minha sustentação oral é clamar aos senhores julgadores para que esse julgamento ele seja convertido em diligência, para que se tenha certeza absoluta, e como o doutor Inácio mencionou nas razões, que são as razões do recurso e as razões da impugnação, em nome da verdade material. A gente está tratando aqui de crédito tributário, né? A gente tem que prezar, e eu acho que esse tribunal ele faz isso, e faz isso muito bem, né? Tem um cuidado muito grande na preservação da verdade material, e o que a gente espera é que, neste momento, que o processo seja convertido em diligência, né, para que se faça a apuração exatamente e que se tire a dúvida. Se há dúvida que o crédito corresponde às notas de mais de 5 anos ou às notas que a Pirelli está indicando agora na sua impugnação e no seu recurso ordinário, o que está certo? Porque crédito ela tem, né? E aqui eu acho que tem um outro ponto também, né, que estudando o caso ontem, eu percebi, justamente quando eu mencionei que foram abertas 2 fiscalizações paralelas, a própria Fazenda ela menciona isso nas suas razões neste processo, que não se está discutindo aqui a natureza dos créditos, e que foi aberto justamente esse outro processo, que culminou numa autuação fiscal, onde já se está discutindo a natureza desses créditos. Então, pode ser que a gente tenha aqui, inclusive, uma duplicidade de autuação fiscal.
Porque o período que foi autuado no outro auto de infração é o mesmo período. Na verdade, é um período mais elástico, mas engloba esse período desta autuação fiscal. E eu estou falando do auto de infração 5.037.680. Então, esse auto de infração, e aí voltando um pouquinho para a historinha do início, esse auto de infração, ele verificou toda a natureza de todos os créditos que foram aproveitados naquele momento, né? Uma parcela desses créditos está nesse auto de infração. Mas eu tenho, inclusive, sobreposição de períodos. Então, eu posso estar tendo aqui uma autuação com base na decadência, por conta de tudo isso que eu já mencionei, e uma outra autuação também por conta da natureza do crédito que foi aproveitado. Então, excelências, já me caminhando para o final e reforçando, o que eu peço aqui da tribuna, né, é o cuidado que esse TIT ele tem com os processos, com a verdade material, e que, no mínimo, esse processo seja convertido em diligência, né, para que se possa fazer essa averiguação. Só um detalhe, a planilha que foi juntada na impugnação não tinha chave de acesso. A planilha que foi juntada no recurso voluntário tem a chave de acesso, que foi um dos motivos que a decisão utilizou para refutar a argumentação na impugnação. Agora, esse doutor Rodrigo, vou passar meu voto. No tocante à alegação e nulidade da ação recorrida pela ausência de determinação de diligências, não se razão recorrente. A realização de diligência é prerrogativa, não sendo obrigação, do órgão de julgamento à sua livre análise das provas, como dispõe o artigo 26 da Lei 13.457. Assim, se as provas dos autos foram suficientes para a convicção do julgador, não há necessidade de diligência para a instrução do processo como pretende o autuado. Ademais, a pretensão da autuada é que deveria ter sido de ofício. No entanto, mesmo a pedido, o órgão de julgamento não é obrigado a deferir pedido de diligência da parte, conforme o entendimento do STF, que diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tido por desnecessário prejuízo à qual, não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Observa ainda o entendimento instalado pela Câmara Superior de CETIT no processo da RT 6, 499350-2009. A conversão de julgamento de diligência é prerrogativa da Câmara Julgadora. Não há previsão para deferimento do pedido formular pela parte, que poderia ter produzido a prova que entendesse pertinente. O acordo recuído está devidamente fundamentado no que se refere à matéria de direito. Determina o artigo 19 da Lei 3.457 que as provas devem ser apresentadas com a defesa na primeira instância, salvo exceções por motivo de força maior ou fato superveniente que deve ser cabalmente demonstrados. O julgador não é obrigado a apreciar as provas de acordo com o entendimento das partes, uma vez que, como exposto, o artigo 26, Lei 13.457, garante a livre apreciação pelo órgão de julgamento. O inconformismo decidido pode ser objeto de recurso, mas não é causa de nulidade da ação recorrida, que se encontra fundamentada, uma vez que o julgador expôs suas razões de decidir, não havendo, portanto, qualquer violação à verdade material ou legalidade. Destaque: não ocorre alegação de nulidade da ação recorrida. Relativamente à alegação de legitimidade do crédito aproveitado, posso expor meu entendimento. A recorrente alega que informou equivocadamente as notas fiscais que compusam os créditos temporâneos. Nas tabelas de folhas 6.276 a 6.277, a autora alega que as referidas notas fiscais são do período de 03 de 2016 a 10 de 2017, totalizando R$ 508.032,88 pelo creditamento de 1 de 2019, R$ 486.043,49 de 2 de 2019 e R$ 710.889,57 de 3 de 2019 e R$ 756.643,21 4 de 2019. E, adicionalmente, R$ 37.108,63, 1 de 2019, R$ 8.687,81, 2 de 2019, R$ 8.813,40, 3 de 2019, e R$ 37.814,47, de 4 de 2019. Nas GIAs, folhas 5.521 a 5.528, os créditos temporâneos foram de R$ 555.141,68 pelo creditamento de 1 de 2019, R$ 612.192,24, 2 de 2019, R$ 719.703,02, 3 de 2019, e R$ 794.456,35, de 4 de 2019. Na resposta à notificação, as notas fiscais informadas pela autuada totalizaram
R$555.141,74, creditamento de 1 de 2019, R$612.192,63, 2 de 2019, R$719.702,82, 3 de 2019 e R$794.457,12, 4 de 2019. Assim, as informações prestadas pelo autuado são coerentes com os valores creditados nas GIAs, com diferença de centavos, e contêm notas fiscais referentes a operações ocorridas há mais de 5 anos em relação ao momento do creditamento extemporâneo, que totalizaram R$555.141,68 para 1 de 2019, R$543.485,66, 2 de 2019, R$119.928,90, 3 de 2019, e R$164.316,04, 4 de 2019, que exigiram pela alta inflação. Note-se que, para referência de 2 de 2019, os valores alegados pelo autuado durante o processo administrativo, R$494.731,23, divergem muito dos valores informados de fiscalização e que era coerente com o valor declarado na GIA. Em relação aos demais períodos, temos 1 de 2019, na GIA, R$555.141,68. Informado ao fisco, R$555.141,74. Informado no processo, R$555.140,81. 3 de 2019, R$719.703,02 na GIA, R$719.702,82 informado ao fisco e R$719.702,97 informado no processo. 4 de 2019, R$794.456,35 na GIA, R$794.457,12 informado pelo fisco, R$794.457,68 informado no processo. Observe que, com exceção da referência de 3 de 2019, as informações da recorrente no processo aumentam a divergência em relação aos valores declarados nas GIAs, razão pela qual, em que se pese a pequena diferença, não é capaz de retirar a credibilidade das informações anteriormente prestadas pela autuada ao fisco. Ainda mais quando se trata de contribuinte de grande porte, que realiza diversas operações de aquisição de mercadorias, assim como grande quantidade de notas fiscais que poderiam compor os créditos extemporâneos que realizou em vários períodos. A recorrente alega que os créditos temporâneos referentes a setembro de 2012 a dezembro de 2015 foram apropriados temporariamente de outubro de 2017 a dezembro de 2018. No entanto, como observado pelo auditor fiscal atuante, as folhas 6.230, ao comparar o DOC 5 da defesa e os valores creditados nas GIAs, verifica-se que a composição das notas fiscais de setembro de 2012 a dezembro de 2015 diverge absolutamente em valores dos créditos extemporâneos lançados nas GIAs de 10 de 2017 a 2 de 2018, ou seja, não há credibilidade do informado. Assim, considerando que as informações prestadas anteriormente pelo autuado ao fisco são condizentes com o valor lançado nas GIAs, as informações trazidas na defesa e no recurso aumentam a divergência de valores lançados nas GIAs, e as provas de que os créditos temporâneos referentes a setembro de 2012 a dezembro de 2015 foram apropriados temporariamente de outubro de 2017 a dezembro de 2018 carecem de credibilidade, pois não condizem com o que foi lançado nas GIAs, entendo que não restou provado o alegado equívoco na anterior prestação de informações ao fisco. O direito ao crédito decorre na não cumulatividade, no entanto, não é eterno, como dispõe o artigo 38, parágrafo 3º da Lei 6374. A possibilidade de creditamento para aquisições de material intermediário não é objeto da presente apuração fiscal e nem foi atestado pelo fisco, como explicitado pelo diretor fiscal atuante, as folhas 11. Pelo exposto, as informações prestadas ao fisco possuem maior credibilidade do que as informações trazidas pela recorrente nos autos, não restando, portanto, provado alegado equívoco em suas respostas às notificações do fisco. Destaque não ocorreu a pretensão da autuada. Como exposto no item 2 desse voto, o alegado erro da autuada na prestação de informações ao fisco, que, diga-se, estavam compatíveis com o declarado nas GIAs, não restou provado. Assim, sendo compatível as informações prestadas ao fisco, a autuação não se deu por presunção, mas sim com fundamento das informações prestadas pela própria autuada, e deste modo não havia razão para a pretendida busca pela verdade material. Não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade da autuação fundada nas informações prestadas pelo próprio contribuinte e, como dito, o alegado erro não foi provado. A verdade material não pode ser submetida à vontade das partes, como expõe Ada Peregrino Grinova, Antônio Scanes Fernandes e Antônio Magalhães, que dizem o seguinte:
Por isso é que o termo verdade material há que ser tomado no sentido correto. De um lado, no sentido que a verdade subtrai da influência das partes, por seu comportamento processual que ele exerceu sobre ela. De outro sentido, que uma verdade, não sendo absoluta ou ontológica, há de ser, antes de tudo, uma verdade jurídica, prática, sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço, uma verdade pessoalmente válida. Assim, a verdade material está vinculada à convicção do julgador e não das partes. Os elementos do auto são suficientes para uma convicção, apesar dos entendedores desse voto, assim, então desnecessária a pretendida diligência. Destaque no único a pretensão recorrente. Quanto à alegação da necessidade de recomposição da escrita fiscal recorrente antes da lavatura da inflação, não existe razão a recorrente. O fisco não faz lançamento da escrita fiscal do contribuinte, posto que a competência deste. No entanto, no presente caso, verificar o lançamento devido à competência do fisco é realizar o lançamento de ofício, para a cobrança de valores indevidamente lançados. O contribuinte deve observar a legislação do Estado de São Paulo, não cabendo buscar as decisões referentes ao Estado, que possui legislação própria, razões para se eximir da violação da norma cometida pelo recorrente, como exposto no voto. A extensão do credor, não obsta a exigência do crédito tributário por melhor inflação e imposição de multa, nos termos de entendimento da Câmara Superior CETIT, no processo da ET6, 4092, 462, voto vencedor do instrutor Alberto Podigai, transcrito no voto. Ainda, a Câmara Superior decidiu, contrariamente à pretensão autuada, processo da ET 14, 41, 16, 883, 2018, relatora doutora Cacilda Peixoto. Uma norma que obriga a autoridade fiscal à recomposição da escrita fiscal da autuada, considerando eventuais créditos não aproveitados, tampouco existe previsão para que se reduza o valor apurado do lançamento do ofício para efetuar diretamente no bojo da inflação a compensação de créditos que a autuada não escritou nos serviços fiscais. Com efeito, não há qualquer previsão legal que dê suporte à possibilidade do agente fiscal realizar o procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos a que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar. Start não com a pretensão da recorrente. Em relação ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, a matéria está pacificada na Câmara sobre esse TIT e adota o entendimento exposto no processo da RT8, 4042, 460 2014, relatora do Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque não inclui a pretensão recorrente. A matéria relativa à incidência de juros sobre a base de cálculo das multas foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior no julgamento do processo da RT12, 1033, 298, 2011, na Câmara Superior do CITIT, transcrito no meu voto. A atualização de base de cálculo da multa também foi pacificada pelo CITIT por meio da súmula 13. Então, destaque não com a pretensão recorrente. Pelo exposto, conheço e nego o complemento de curso ordinário, é assim que eu voto. Só um momentinho aqui que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Pirelli Pneus Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente Dr. Rodrigo, um bom dia. Obrigado a todos, um bom dia. Passar o processo de Embalepac Industrialização e Distribuição Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona.
Muito bem, recurso ordinário, acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS em decorrente da escrituração nos registros de entrada da escrituração fiscal digital dos documentos emitidos por contribuintes optantes do Simples Nacional. A decisão primeira instância julgou procedente o AIN. Inconforme a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a insubsistência da notificação ou a nulidade da decisão recorrida. A doutrinação fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário. A protesto sustentacional. Doutora Letícia, fique à vontade para realizá-la. Bom dia a todos novamente. Conforme muito bem relatado pelo Dr. Inácio, nesse caso nós temos uma acusação de crédito indevido em razão de uma suposta escrituração de nota fiscal de entrada emitida por duas empresas optantes pelo Simples Nacional, que é a empresa Santana Papel e a Clamer. Só que o ponto relevante da nossa defesa, que inclusive ele já foi até admitido pelo auditor fiscal que realizou esse trabalho, é que nos extratos dos registros de entrada que foram juntados no auto de infração, a título de comprovação da acusação, esses documentos eles não estão escriturados. Ou seja, nesse auto de infração existe uma acusação de crédito indevido em razão dos emitentes das notas serem optantes do Simples Nacional, mas os documentos eles não constam como escriturados nos extratos dos registros de entrada que foram juntados nos autos pela própria fiscalização. Esses fatos eles foram alegados em nossa defesa. O auditor fiscal que lavrou o auto de infração, ele admitiu que houve a substituição das escritas fiscais digitais, que excluindo os documentos emitidos pelas empresas do Simples Nacional, na data de 4 de 10 de 2023, sendo que a fiscalização ela foi iniciada em 5 de 1 de 2024, ou seja, os documentos acusados nesse auto de infração, eles foram retirados da escrita fiscal do contribuinte 3 meses antes do início da fiscalização. Aqui eu peço licença dos senhores, que eu trouxe um ponto do auditor responsável pelo auto de infração, nas folhas 67, no item 7, eu peço licença para ler o que constou, que ele coloca aqui. Esclareça-se inicialmente que as escritas fiscais digitais juntadas aos autos são as retificadoras do autuado, entregues em 4 de 10 de 2023, antes, portanto, da notificação de ação fiscal de folhas 9 a 11, enviada em 5 de 1 de 2024. Haja vista que o cerne da acusação desse auto de infração e imposição de multa é o fato do contribuinte ter retificado as escritas fiscais sem as correspondentes substituição das dias correlatas. E aí a gente vê que mesmo diante dessa confissão que o auditor fez no auto de infração, de que os documentos acusados eles foram excluídos da escrita fiscal da empresa cerca de 3 meses antes do início da fiscalização, a sentença recorrida, ela considerou que o auto de infração era procedente e ela usou o fundamento de que os documentos constavam na escrita fiscal antes da substituição da documentação. Aqui eu também peço licença para ler esse trecho da decisão do item 6 das folhas 74. Constou que, conforme se verifica nas guias de informação e nos registros de entrada originais, folhas 67 e 68, o crédito de que se trata o demonstrativo 7 refere-se a documentos emitidos por optantes do Simples Nacional, Santana Papel e Embalagens Limitada e Clamer Serviços Administrativos Limitada. Aqui a gente vê que há, então, nos autos, uma discussão que ela envolve a substituição das dias, já depois do início da fiscalização, que não possui relação alguma com a substituição da escrita fiscal digital, que foi realizada 3 meses antes. É evidente que os arquivos da escrita fiscal digital apresentados em outubro de 2023, eles foram aceitos, porque se eles tivessem sido, na verdade, recusados, eles não constariam no extrato que serviriam de prova para instruir o auto de infração. E isso gera, inclusive, uma dúvida, né? Se os arquivos eles não foram aceitos, por que eles foram utilizados aí para fazer o auto de infração? Aqui a gente chama atenção para esse novo sistema
da fiscalização automática, que é chamado de compliance, baseado nesse sistema de notificação em massa. Ele não pode ser utilizado da mesma forma para lavrar auto de infração em massa, né? Porque aqui se deixa de atentar para a individualidade de cada empresa, como aconteceu no presente caso, onde a gente nota que foi desconsiderado um ajuste na escrita fiscal realizado 3 meses antes, né, do início da fiscalização, e tornando por verdade uma situação que já há algum tempo ela havia sido alterada. Ainda que se persista esse modelo de autuação em massa sem se atentar para os detalhes de cada caso, e aí banalizando a atividade do lançamento de ofício, o que ao menos se espera é que o tribunal, esse presente tribunal, ele realize com rigor o controle, né, da qualidade desses autos de infração, e que não seja também contaminado por como eu vi recentemente, um vídeo que foi divulgado pela equipe de compliance, do vídeo dos Vingadores, que aparentemente é algo que realizou aí um controle nesse sentido. O que se espera aqui é que, ao final, o TIT ele exerça o seu papel institucional, cancelando os autos de infração que eles foram lavrados sem fundamento, como aconteceu nesse caso, onde a gente tem uma acusação de crédito indevido, sem que esses créditos sequer constem, né, no livro fiscal da empresa. E um outro ponto importante aqui é que os livros, eles tanto são válidos que o próprio sistema, ao importar esses dados para lavrar o auto, ele já trouxe os dados novos, onde os documentos acusados, eles já haviam sido excluídos. Então, como que a fiscalização pode alegar que a substituição não gerou os efeitos se foi o seu próprio robô, né, que utilizou esses dados novos para fazer o auto de infração? Por fim, eu chamo atenção ao parágrafo 2º, né, do artigo 10A da Lei 13.457 de 2009, porque nós entendemos que não é o caso de se declarar a nulidade do julgamento de primeira instância, mas sim de cancelamento do auto de infração. Porém, caso a decisão dos senhores for pela manutenção da acusação, o que se espera minimamente é que seja anulada essa decisão de primeira instância. Até porque o único fundamento dessa decisão de primeira instância para manter o auto de infração reside no fato de que os documentos acostados, eles constavam na escrita fiscal digital original, que foi substituída em outubro de 2023. Acontece que esse fundamento ele tem por base um documento de folha 68, e esse documento ele foi juntado pelo auditor fiscal após a apresentação da defesa, sem qualquer justificativa e sem que fosse aberto prazo para manifestação do contribuinte sobre esse documento, conforme assegurado, né, pelo artigo 19, parágrafo 2º da mesma lei. Enfim, sem tomar um tempo maior dos senhores, essas eram as colocações que eu gostaria de apresentar a vossas senhorias, e eu agradeço pela atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Agradeço, doutora Letícia. Eu vou passar meu voto. A recorrente requer a nulidade a ser recorrida em razão do auditor fiscal atuante, em sua manifestação e após a apresentação da defesa, ter inserido imagens e outros argumentos que não faziam parte do conjunto probatório original, sem que tenha sido oportunizada a manifestação do autuado. De fato, na manifestação do auditor fiscal atuante, houve a inserção de imagens que não constavam da lavatura da infração e a decisão recuida se reportou a fim da manifestação. Embora a autuada não tenha apresentado os autos fiscais de modo a demonstrar que ela se refere a entrar em mercadorias de empresas sujeitas a regime normal de tributação, ou seja, não do Simples Nacional, não houve observância do parágrafo 2º, artigo 19 da Lei 13.457, ou seja, deveria ser oportunizada a oitiva da parte contrária. Assim, em respeito ao contraditório, artigo 2º da Lei 13.457, entendo que deva ser anulada a decisão recorrida e, previamente ao julgamento, concedido o prazo de 30 dias para que a autora possa apresentar manifestação sobre os documentos e argumentos postos às folhas 66 a 71. Então, pelo exposto, anula a decisão recorrida, devendo os autos retornar à primeira instância para nova decisão, observando o quanto acima descrito. É assim que eu voto.
O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Presidente, Sim. Vou ter que entrar novamente no checkpoint, Tudo bem. tá? Não sei o que Nós aconteceu. aguardamos um pouco. Muito bem. Todos os juízes confirmaram a presença. Vou iniciar a votação. Vou aguardar um pouco. O doutor Eduardo deve estar com algum problema no sistema. Tudo certo, Eduardo? Ok. Então, já estamos aqui na votação. Pediria para o doutor Eduardo proferir seu voto. Proferir voto, presidente. Ok. Muito bem. Encerrada a votação. Então, o processo de Embalepac Industrialização e Distribuição Limitada retornar à primeira instância para nova decisão, sendo concedido o prazo de 30 dias para a manifestação do contribuinte sobre a manifestação do auditor fiscal atuante. Agradeço, presidente, doutora Letícia. Muito obrigada, agradeço. Passa para o processo JC Indústria Gráfica Editora Eireli, é um recurso originário, relator doutor Eduardo Soares de Mello e vistas minhas.
Esse processo já esteve em pauta. Doutor Eduardo, poderia apenas sucintamente relembrar os autos? Tá. É que eu não lembro com detalhes, eu vou tentar ler o mínimo possível, tá? Se eu me estender um pouco, eu já peço perdão. Então, deixa eu localizar aqui. Tá, aqui é uma acusação fiscal, falta de pagamento do CMS, relativo à entrada do papel imune no estabelecimento da recorrente, porque se entendeu que não foi verificada a correta destinação para fruir da imunidade tributária do papel, né? O fisco entendeu que houve desvio de finalidade. Aí a Câmara Superior, ela anulou o julgamento da 12ª Câmara, determinando o retorno para a instância quo. E aí eu observo que nesse julgado da Câmara Superior, eu digo o seguinte: ao tratar em retorno de diligência de questão já precluída, matéria referente à responsabilidade solidária da autuada, determinou o retorno à instância quo para tratar dos outros pontos, né? Imunidade tributária e penalidade aplicada, além de outros. Então, aqui não está mais tratando da responsabilidade solidária. Aí eu não conheço a parte do recurso ordinário em que se sustenta a ausência de comprovação de notificação válida, não teve cerceamento de defesa, trago aqui as minhas considerações. Aí, em sede preliminar, nas contrarrazões do recurso ordinário, a representação fiscal, ela diz que não foram apresentados os fundamentos em relação à decisão de primeira instância, mas houve mera repetição de defesa, e aí entende que não deve ser conhecido o recurso nessa parte. Se houver necessidade, conforme o voto do Vista, eu trato aqui das minhas considerações sobre esse ponto, mas já reitero que eu entendo que é descabida essa assertiva da recorrida. Em relação ao mérito, eu coloco que, em razão do artigo 3º, inciso 1º da Lei Candir, a imunidade tributária sobre o livro, jornal, periódico, papel destinado à impressão, objetiva, bem, aí eu trago o objetivo, né, livre manifestação do pensamento, divulgação da ideia, das ideias, entre outros, e digo que se são feitas informações e ideias que façam apologia ao crime, à violência, entre outros, você deve ser abarcada pela imunidade, qualquer que seja o conteúdo, né? Porque aí vai facilitar o acesso da população à cultura, educação, informação, enfim. Estou tentando resumir aqui ao máximo, rememorando agora o voto. Aí eu digo, primordial entender, especialmente para o caso concreto, a relevância jurídica do conteúdo da informação divulgada para aproveitamento da imunidade tributária. Considerando a inexistência de qualquer restrição constitucional quanto ao valor, qualidade e a relevância da informação veiculada, de caráter artístico, pedagógico ou científico, para a aplicação da imunidade tributária, não pode o hermeneuta, com base em critérios próprios, criar óbices. Aí eu trago como exemplo o julgado do STF, que tratou das listas telefônicas, né, e que entendeu pela imunidade, ainda que nesse caso da lista telefônica, as informações tivessem sido genéricas ou específicas, sem caráter noticioso, literário, discursivo, entre outros. Aí eu digo, da mesma forma, a circunstância das revistas pornográficas não consubstanciarem difusão de cultura e, com menor razão, propagação de educação, é juridicamente irrisória para a consideração da imunidade, né? E aí adiante eu digo que não há distinção quanto ao valor da informação contida. Aí eu cito a doutrina. Aí eu menciono, o maior ou menor volume de informação transmitido não influencia no tratamento tributário dispensado, sendo certo que a amplitude da imunidade alberga a figura das apostilas e dos manuais técnicos, ainda que considerados responsáveis pela transmissão de cultura simplificada. Aí eu volto a falar das apostilas e entendo que é uma situação plenamente aplicável aos manuais técnicos, como é o caso vertente, tendo em vista a transmissão de cultura simplificada. Trago outra decisão do STF. Inegável que as informações contidas nos manuais de proprietários de motocicletas são de extrema importância para a educação e a segurança de seus condutores, motoristas e passageiros de outros veículos e pedestres, o que reforça o afastamento do gravame tributário. Destarte,
ainda que fizesse sentido a exigência de conteúdo informativo relevante e de utilidade pública para a fruição da imunidade tributária, a condição estaria plenamente atendida no caso do auto de infração. Então, eu reconheço a ilegitimidade da acusação fiscal. E aí, mais adiante, parte final do meu voto, eu digo: não se alegue a impossibilidade de conhecimento e discussão da matéria por sua índole constitucional, por aplicação do artigo 28 da Lei 13.457. Isso porque a lavratura desse auto está claramente fundamentada na alegada inobservância à regra imunizante incerta no 156D da Constituição, como dessume da motivação expressa no próprio relatório circunstanciado de folhas. E aí trago a data do relatório. E aí abro aspas para comprovar exatamente isso que eu digo, que está no relatório circunstanciado. Aí eu continuo. Resta, portanto, incontroversa a motivação constitucional para o lançamento de ofício, porquanto o relatório circunstanciado não apenas cita dispositivo específico da lei maior, 156D, mas adentra em análise acerca da intenção do legislador constituinte com a imunidade tributária, qual seja, a proteção e o fomento à cultura e a garantia de liberdade de expressão e pensamento mediante a divulgação e informação em papel, livros, jornais e periódicos. O alegado desvio de finalidade do papel adquirido, ensejador da autuação fiscal, decorreu de interpretação da Constituição Federal feita pelo agente fiscal de rendas. Se a Constituição do Crédito Tributário teve como fundamento o expresso desrespeito à norma constitucional, 156D, não pode ser impedida defesa do contribuinte que debruçasse sobre a interpretação da mesma norma para sua defesa. Ao prevalecer entendimento contrário, entenda-se, consubstanciado no não conhecimento dessa parte do recurso ordinário, estar-se-á diante de inobservância ao contraditório em ampla defesa, frutos de afronta ao postulado da moralidade administrativa. Ao prevalecer entendimento quanto à impossibilidade de discussão de matéria constitucional no caso vertente, então a auto de infração, na forma como fora lavrado, apresenta vício insanável, o que demanda o reconhecimento de sua nulidade, porque desrespeitaria o artigo 28 da Lei 13.457. Por isso, eu conheço do provimento essa parte do recurso ordinário. E aí eu, claro, deixo de manifestar sobre outras questões. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e nessa parte dou-lhe provimento para cancelar o auto de infração. Foi assim meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Vou passar para o meu voto visto. Pedi vice-presidente Saltos para analisar melhor o voto do relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Acompanhe integralmente o relator contra as alegações de ausência de notificação, direito ao contraditório e ampla defesa. No mérito, a recorrente se insurge contra a exigência relativa a manual da motocicleta, que deveria ser enquadrada como livro. Neste ponto, observe que a exigência fiscal não é restrita em relação ao manual da motocicleta, conforme folha 61 a 114, abrangendo, entre outros, cartão de visitas, papel A3, adesivos, protocolo de exames, envelope branco, calendário de mesa, etc., como consta o relatório circunstanciado, folhas 22. Assim, com exceção do manual do proprietário, não houve contestação em relação aos demais produtos comercializados pela recorrente, restando incontroversos os fatos imputados pelo fisco. Nesse sentido, o parágrafo 4º, artigo 35 da lei, vou fazer a correção, 13.457, esclarece que considera-se parcial a defesa, da qual o interessado não conteste de forma expressa um ou mais itens da acusação. A Câmara Superior do CETIST entende que a não contestação dos fatos torna-se incontroverso, conforme se depende do decidido no processo DT 6.40.05.224, relatoria Dr. Aros Campos Simões, transcrito meu voto. Assim, fatos não impugnados tornam-se incontroversos, como exposto pelo STF, no RE 27.47.93, relatoria ministra Ellen Grace. Também transcrito meu voto. No agravo regimental do ARESP 663.935, relator ministro Aurélio Belize, o STJ caminhou também nesse sentido. Quanto ao manual proprietário, peço licença ao legislador para dividir o seu respeitável entendimento. Entendo que o manual proprietário não se enquadra no conceito de livros, jornais e periódicos. O manual do proprietário não se pode ser considerado um periódico diversamente pretendido, uma vez que não há periodicidade de sua publicação, isto é, em dias determinados, mas apenas uma única vez quando o veículo é comercializado. Nesse sentido, é Praça Silva. Com a expressão técnica, em uso da linguagem de imprensa, entende-se que a publicação, que não é efetiva ou diária, mas é feita em dias determinados da semana, mês ou do ano.
Assim, também não pode ser considerado jornal, uma vez que não é publicado diariamente ou semanalmente, como com os autos explicativos da NCM 4202. E o seguinte, jornais diários ou semanais, publicados em folhas separadas, simplesmente coladas, compostas principalmente de textos relativos a notícias, informação em interesse geral e artigos sobre questões políticas, literárias, históricas, etc., anúncio publicitário, ilustrações têm frequentemente um largo espaço. A resposta à consulta 414 de 2010 expôs: imunidade de livros, de periódicos e papel destinado à sua impressão, inaplicável a manuais técnicos que acompanham os aparelhos domésticos a serem comercializados. Transcrevi aqui essa resposta com o meu voto, em especial. No que se refere à aplicabilidade da imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, esclarecemos. Os produtos que se destinem a consumo na industrialização, tais como etiquetas, embalagens, rótulos, inclusive manuais técnicos que acompanham máquinas e equipamentos eletrodomésticos que são comercializados, estão sujeitos a ICMS. Lembramos que nos ensina Bernardo Ribeiro de Moraes. Como a imunidade tributária constitui princípio constitucional de resguardo de valores superiores, o conhecimento do aspecto teológico da imunidade em pauta, dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado à sua impressão, é fundamental para o seu entendimento. No caso, valores resguardados estão relacionados à divulgação de ideias, difusão de cultura, de conhecimento e de informações. Os manuais técnicos que acompanham mercadorias não têm a finalidade descrita. Eles são parte integrante do produto e têm intuito comercial, como a própria Constituição menciona. Assim, o manual do proprietário, por ser um manual técnico que acompanha o produto a ser posteriormente comercializado, a ele vinculado e destinado especificamente para o seu correto uso e manutenção, não pode ser considerado livre como suscetível de nulidade. Destaque não ocorreu aplicação da requinte. Relativamente à alegação de conflito não muito aplicada, a matéria está pacificada como sobre esse TIT, adota entendimento exposto pelo CDT 8, 40, 42, 460, de 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Contra a alegação da boa-fé, restou estabilizada a responsável da recorrente pelo tributo, como concessão Câmara Superior, foi 419, nos termos decididos porém na 12ª Câmara Julgadora. A assertiva de que, abre aspas, viola a boa-fé o comportamento sistematizado do fisco de interpretar e aplicar normas no sentido de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do contribuinte, é subjetiva da recorrente sem provas, o que demonstra seu inconformismo, mas não constitui fundamento jurídico ou fático para cancelamento do lançamento do ofício. Como exposto, o aditamento do auditor fiscal atuante não é único e exclusivo dele, pois há resposta à consulta no mesmo sentido. Quanto aos juros, revisar a súmula 10 desse título exposto. Os juros de modo aplicáveis ao montante do imposto e multa geral de inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52, lei 13.407, determina o caráter vinculante das súmulas perante órgãos de CITIT. Assim, os juros de modo aplicáveis devem ser limitados à taxa Selic. Foi exposto com esse recurso ordinário para no mérito, dar parcial provimento apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só falta a confirmação do seu registro, do seu voto, doutor Eduardo. Muito bem. Os votos estão registrados. O processo está em... Doutor Eduardo, só desculpa, peço perdão. Tá. O recurso conhecido parcialmente na parte conhecida pelo vínculo. Tudo bem. Ok, então os votos estão registrados. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Em votação dividida, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de JC Indústria Gráfica Editora Eireli foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor.
Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 26 de novembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Oswaldo encerrar a gravação.